Vamos lá, pessoal. Bom, eu peço desculpas a vocês aí que, ainda mais os alunos da EOP, que já estão frenéticos, querendo matéria, mas hoje é um dia importante, porque tem uns alunos que estão começando a turma de FESEX, e já está aqui com a gente o Lucas. Vem para cá, Lucas. Lucas Custódio, aprovado segundo colocado para as FESEX Brasil, e é uma excelente referência para a gente, né? Lucas sempre quieto, sempre na zena dele lá. E eu estava falando, a maioria dos alunos, eu converso, falo muito com eles todos e tal. O Lucas é diferente, sempre foi mais na dele, mas fez o papel dele correto, estudou adequadamente, aproveitou tudo que veio à mão, né? E teve lá o resultado dele. Bom, eu quero passar para ele poder falar um pouquinho sobre o que foi o estudo dele, o que ele fez que deu certo, o que ele fez que deu errado, e vocês podem perguntar o que quiserem para ele poder também passar um pouquinho dessa experiência para vocês. Eu me lembro quando eu era aluno, eu ficava doido para quando viesse alguém para dar um depoimento de aprovação, porque são os exemplos que a gente quer seguir, né? Eu sei que hoje vocês veem YouTube, mas aqui está uma pessoa real que teve aqui, sentou, teve a aula e enfrentou várias barreiras até conseguir a vitória dele, e agora está conseguindo. Então, deixa eu passar aqui o microfone. Som. Alguém tá me ouvindo? Só botar as pernas na boca, só apertar aqui sem querer. Assim? Assim, desse jeito? Ok? Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam tranquilos para poder começar essa caminhada, porque também queria agradecer ao Joelson por fazer esse convite de estar aqui. É o início de uma caminhada para alguns, para outros já podem estar tentando há mais tempo, e esses que estão há mais tempo, eles podem acabar ficando um pouco mais preocupados, porque o tempo está passando, eu vou tentando, não vou conseguindo, mas não pode desanimar. Aquele que desanima perde. Se a gente for olhar dos 4 classificados, tirando o Clésio, não sei se o Clésio estudou aqui há mais tempo? Ele fez 3 anos. 3 anos, então. Ele fez 3 anos. Todos os que passaram, ou foram majorados, ou estavam estudando já há mais tempo. No meu caso, eu não fui majorado ano passado, mas eu continuei estudando. Eu foquei no QCM esse ano, mas sem deixar de lado o Exército. Então, aqueles que tentaram e não conseguiram, não pode desistir. Tem que tentar até passar. É estudar, é se abdicar, porque tudo tem um preço. Tudo, se você quiser alguma coisa na vida, tem que dar o valor equivalente àquilo ali. Se é a aprovação, você tem que fazer por onde? Não vai cair do céu. E mesmo que caia do céu, lá dentro você vai ser eliminado, porque não vai estar preparado. Então, eu comecei aqui no CEPREM ano passado, em fevereiro que eu entrei. Aí eu fui estudando, não segui tanto assim o curso, eu fui estudando assim aos sábados, porque eu estava fazendo outras coisas. Mas a partir assim, do meio do ano eu comecei a seguir o cronograma que o Joelson passou. Como ele disse, eu sou bem quietinho, então às vezes eu não perguntava, ou às vezes eu não tirava alguma dúvida. Mas esse é um dos arrependimentos que eu tive, porque algumas questões que caíram na prova, tanto ano passado quanto esse ano, foram porque eu não levantei a mão e perguntei. Então, assim, a dica que eu dou tá com dúvida, levanta a mão e pergunta. Não fica com vergonha, não. Porque vai atrasar a aula. Atrasa a aula, mas a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega. E aí vocês dois podem acabar tendo essa dúvida solucionada. Você tem que fazer seu papel. Tem que perguntar, quando tiver dúvida, pergunta. E na hora de estudar, não bota a carroça na frente dos cavalos. Pega primeiro o conteúdo teórico com o Joelson, anota tudo que ele falar aqui na sala de aula, porque isso vai ser interessante. Quando você monta o que você mesmo anotou do professor, você entende, perguntando para ele depois as dúvidas que você tiver. Porque aquilo que você escreveu, aquilo que você mesmo criou, você entende melhor. Então, você pegando o conteúdo teórico primeiro, antes de começar a mergulhar nas questões, é mais importante, porque assim você tem a base para entender as questões, como elas funcionam. Então, na sala de aula, não deixe de perguntar para o Joelson. Sempre que tiver disponível, pergunta. Esse foi um dos meus maiores arrependimentos, porque a minha personalidade, eu sou muito introvertido. Tanto que eu estou bem nervoso para falar com vocês. Mas não pode deixar de perguntar, tem que perguntar sim, se você quer ser aprovado sem ter, assim, tanto desespero, ficar mais tranquilo, tem que tirar suas dúvidas sim, porque lá na hora da prova é muito mais psicológico do que aquilo que você estudou. Porque quando está lá na prova, você fica nervoso, a sua memória fica afetada, porque o corpo é assim, se você está nervoso, está com medo, alguma coisa, ele vai
focar as energias dele para correr, para fugir, para fugir do perigo. Se você não tiver calma no dia, não vai adiantar de nada você ter estudado todo ano. Então, cada dia, você tem que preparar o seu psicológico também. O Gelson sabe. Porque lá na hora da prova bate aquele nervoso. Você olha a questão e dá um branco porque você fica com nervosismo. E aí você não consegue lembrar o que foi passado. Eu estudei pelo que o Gelson passou, os materiais são muito bons. Eu não precisei comprar livro. Se você estudar pelo material que o Gelson passar, fazendo anotações, perguntar, tirar suas dúvidas e fazer as questões principalmente, você consegue ter um ótimo desempenho, seja no QCM, na OAP, na SFSEX, em qualquer concurso que for fazer. De vez em quando eles podem inovar, mas quando eles inovam, tendo conhecimento teórico, vocês conseguem tirar de letra. O senhor quer que eu fale mais alguma coisa? Mais sobre o quê? Não, tranquilo, vamos lá. Perguntas para ele, perguntas sobre o que ele fez de certo. Sim, eu lembro de você. Quem mais eu lembro que teve aqui comigo? Acho que só os dois, que eu tô vendo muitos rostinhos novos quando eu não estava aqui. Quando você foi pro EAD, você se sentiu assim, meio sozinho, porque não tinha mais turma, não tinha mais professor com você. Como é que você fez para conseguir ter um desempenho melhor do que quando você era presencial? Repete a pergunta dela antes de você responder, para a gente saber do que só Ela me perguntou aqui como fiz para manter a disciplina no EAD, já que não tinha alguém presencial ali, alguém físico para poder perguntar. Não, assim, toda a bagagem que eu peguei do presencial, eu levei para o EAD. Porque no EAD é você, a cadeira e o computador. Ou você, o celular, onde quer que você esteja. Se você não tem o acompanhamento de alguém físico ali com você, você tem que ter um esforço um pouco mais redobrado e ter disciplina. Porque EAD é tipo assim, você está na sua casa, ou está em qualquer lugar, está no ônibus, você se distrai e sua atenção se dispersa. É um treinamento psicológico que tem que fazer. Então eu, quando ia estudar, eu sentava, não deixava ninguém falar comigo, tirava o celular de perto de mim. E quando você tira o celular, qualquer outra coisa que vai dispersar a sua atenção, você foca ali e o seu cérebro guarda mais na memória aquilo que você tem para estar estudando. Então toda a bagagem que eu peguei no CEPREM, aqui presencial, eu trouxe, tanto que o concurso que eu passei foi a SFSEX. Porque na QCM, eu aprendi economia em 3, 4 meses. Eu não sabia muita coisa de economia. Foi, assim, a minha maior fraqueza, mas eu também... colocação no QCM, você teve? Eu acho que eu fiquei em 15º, alguma coisa assim. 15º. E teria conseguido mais, porque eu acabei tendo um pouco do erro de não estudar tanto inglês. E também não podem ter essa visão que eu tive, é outro erro que eu tive. Não subestimar a prova, porque apesar de eu saber inglês, conseguir me comunicar em inglês facilmente, eu na hora da prova eu acertei só 6 questões. Eu acertei 30 do específico e 6 de inglês. É muito pouco, essas questões de inglês fizeram falta. Então não pode subestimar a prova, independente de qual for a questão, se for TGA, se for serviço, se for português, aí quem for bom em português não há para subestimar, tem que estar atento e tem que estar calmo. Esse foi o meu erro. Respondi a sua questão? Então, ela me perguntou aqui qual era a minha rotina e quantas horas de estudo eu tinha e se eu trabalhava. Ano passado, quando estava aqui no presencial, eu não trabalhava, mas eu fazia estágio. É um tipo de trabalho, mas menos tempo e menos remunerado. E também fazia faculdade à noite, a moça ali sabe, quem estudou comigo aqui na UFR, na Rural em Nova Iguaçu, é um chão até para poder chegar à faculdade. E você pega ônibus ou anda. Então, quando eu estudei presencial, eu tentava separar, assim, no mínimo, 2 horas do meu dia. Mas eu também, quando eu estava no transporte, eu pegava um resuminho que eu fazia e estudava. Porque o resumo é exatamente para isso. É para você poder ler quando você não tem tempo. Por isso que chama resumo. E o resumo serve para fixar na sua mente aquilo que você botou no papel. Quando eu parei o estágio, porque eu me formei e fiquei um pouco desempregado por um tempo, aí eu consegui ampliar o meu tempo de estudo. Mas aí já era um pouco mais, muito em cima da prova do SFSEX. Então eu consegui ter um ótimo desempenho, fiquei até impressionado com o meu desempenho do ano passado. E eu reservei no mínimo umas 3 a 5 horas. Eu fazia intervalos de descanso porque o seu cérebro ele não funciona com a máquina, ele precisa do tempo dele para descansar. Esse ano com o EAD eu tive que ter um pouco mais de disciplina, eu ampliei um pouco mais o tempo de estudo porque eu estava mirando os SFSEX, OAP e QCM. Na OAP eu não fui tão bem, no QCM fui muito bem, acima das minhas expectativas, e nas SFSEX, bom, vocês sabem a história, né? Respondi essa pergunta. Mais perguntas?
Podem perguntar. Pois é, se eu fosse fazer o curso presencial de novo, eu fiz EAD, mas se eu fosse fazer presencial de novo, eu ia levantar o tempo inteiro. Eu tenho uma pergunta. Qual a matéria que você teve maior dificuldade de estudar? Qual que você, a maior barreira e como você venceu? Ó, a pergunta que ele me fez foi qual foi a matéria que eu mais tive dificuldade e como eu fiz para vencer. A que eu mais tive dificuldade foi economia, mas aí é do QCM, mas está querendo específico para algum para o FSEX, para a OAB? Qual seria? Para a FSEX foi orçamento público, porque orçamento público é a letra da lei ali e às vezes o conhecimento que o Giacomoni ou quem está na bibliografia. Como eu fiz para superar foi lendo material teórico. Quando não entendia, eu procurava na internet, jogava lá na internet aquele assunto e tentava entender por outras fontes. Não cheguei a comprar o livro do Giacomoni porque eu não vi necessidade. Então, quando eu tive essa dificuldade, e fui fazendo os exercícios. Não fiquei só nos exercícios de administração. Eu fui muito para os exercícios de contabilidade, porque eles veem esse assunto um pouco mais aprofundado. Se você consegue entender o que os contadores fazem, a administração acaba sendo muito mais tranquila. Então, eu superei lendo bastante e fazendo bastante exercício. Mais alguma pergunta, pessoal? História, geografia e português, gerais, como é que você fez? História, geografia e português não tem jeito, é leitura também, é leitura o tempo todo. Algum macete para... Criar mapa mental. Quando falar uma palavra, você automaticamente já lembrar de determinado assunto. Por exemplo, Tiradentes. Quando fala Tiradentes, vocês pensam exatamente quem? O Joaquim, lá, o Tiradentes. Mas do contexto que ele estava envolvido, era o quê? Inconfidência, exatamente. Quando você monta um mapa mental para você mesmo, você consegue lembrar de determinado assunto quando a prova te pergunta. E toda a sua memória fica ativada na hora. Português, você pegou algum livro ou você só fez questões? Ela perguntou se eu comprei algum livro ou só fiz as questões. Sim, eu só fiz as questões. Peguei outras fontes, outros livrinhos que tinha lá de português em casa de outros anos. Tanto que mas eu tenho naturalmente uma dificuldade com português, que foi a parte de gerais que eu mais tive dificuldade. Eu gabaritei história e geografia, mas português só acertei 10. Mas assim, foi desatenção também. Tem que, na hora, bate o nervosismo. Tanto que eu comecei pelos gerais, exatamente por português. Depois eu fui fazendo algumas revisões e teria acertado menos. Mas mesmo assim eu acabei não conseguindo tantos acertos em português. Mas é o que eu digo. Independente de português cair em qualquer concurso, as pessoas às vezes subestimam. O português é a casca de banana no chão. Se você demole, pisa. Quem acha que não dá para deslizar em banana, acaba deslizando. E foi o meu caso. Felizmente, eu consegui passar, mas eu devia ter dado mais um gás. Eu tenho uma pergunta. Por que você não passou no primeiro ano? Ele me perguntou por que eu não passei no primeiro ano. Bom, eu acredito que eu não passei no primeiro ano porque eu comecei a estudar de verdade um pouco em cima da hora. Que eu só parei de estudar mesmo quando eu saí da L'Oréal. Quando eu saí da L'Oréal, isso já foi o quê? Em julho, agosto. A prova era em setembro, julho, agosto, setembro, no máximo 2 meses e meio. Aí quando você começa a pegar com 2 meses e meio, você tem muito mais dificuldade, porque toda a sua rotina estava antes voltada a trabalho ou a faculdade, mas eu já tinha me graduado e estava sem o estágio. Com esse tempo livre, eu tive que me adaptar, e muito em cima da hora, mas eu fiquei muito surpreso com o meu desempenho. Foi também desatenção, muito nervosismo no momento, porque é aquilo, você passa o ano inteiro, chegou aquele momento ali. Aquele momento ali vai decidir minha vida, ou não. Mas se você fica nesse nervosinho, você acaba se dando mal. Eu acredito que nesse ano eu consegui, porque eu consegui chegar um pouco mais calmo, mais tranquilo. Eu não tinha, o QCM não fui tão longe, em outros concursos que eu fiz esse ano também não. Mas eu botei pra mim o seguinte, eu vou chegar no dia da prova, eu estudei bastante, eu sei. Vou chegar lá, calmo. Eu jogo Pokémon, então, no dia da prova eu cheguei um pouco mais cedo para rodar por ali e jogar. Isso... mas acabou acalmando, porque o psicológico na hora da prova, o que mais vai contar? O conteúdo está aqui. Você só não vai lembrar na hora se tiver com nervosismo. Revisões? Sim, revisei. Eu tenho um caderno em que eu fiz minhas anotações. E também a outra dica que eu acabei esquecendo de dar, quando vocês forem fazer a leitura, façam um resumo vocês mesmos. Quando vocês estão fazendo a questão, vocês também façam um resumo sobre a questão.
Eu fiz desse jeito. A questão estava falando, dá um exemplo. Estava falando sobre frutas. Aí, qual a fruta que é amarelada, tem o formato cilíndrico e geralmente tem manchas? É a banana. Todo mundo sabe que é a banana, mas lá nas 5 opções tem banana, maçã, pera, abacaxi e manga. Aí você vai marcar banana, mas por que que não é maçã? Então, no meu resumo, botava a definição de banana, a definição de maçã, a definição de abacaxi, manga, enfim. Você mapeando todas essas questões, nos seus resumos, quando você estiver lá sem tempo para estudar, você vai ler. Você vai entendendo os conceitos que as questões vão te cobrando. E aí, pessoal, mais alguma? Exercício. Foi só o da apostila, mais material que você tiver no portal. Sim. Você fez outros exercícios. Eu foquei mais só nos militares mesmo. Eu não peguei dos concursos civis. Então, eu peguei os da apostila, peguei os do AVA, que o Joelson também tem uma lista enorme lá de questões, tanto de orçamento quanto TGA, recursos humanos, português também tinha. Eu fui fazendo. Fui desenvolvendo assim minhas dificuldades, e você não pode fazer só resumo, tipo assim, das questões que você acerta. Tem que fazer mesmo que você acerte. E principalmente se errar e entender por que que errou. Porque a tentativa e erro você vai ter que fazer quando está estudando. Lá na hora da prova não pode errar. Mas na tentativa e erro na hora do estudo você tem que ir lá fazer esses resumos, acertando ou não. Ele me perguntou como eu fazia para estudar, se eu separava as matérias gerais específicas. Sim, você não pode, eu pelo menos, eu não juntei para não fazer uma salada de fruta na minha cabeça. Se eu estou estudando, se eu separar aquele dia para estudar português, eu vou separar aquele dia para estudar português. E esse ano eu fui muito mais planejamento. Ano passado eu fui muito mais assim, chegou, eu vou fazer. Esse ano, desde fevereiro, eu consegui, eu até fiquei me gabando lá com os meus irmãos que eu dou muita sorte nesse sentido. Eu, em fevereiro, quando eu comecei meus estudos de verdade assim, esse ano mesmo. Eu comecei em fevereiro do ano passado e em fevereiro desse ano também, mas depois que passou a prova, eu comecei a fazer meus resuminhos. No final de novembro, assim, eu comecei já os meus resumos. Em fevereiro, eu comecei a estudar mesmo. Eu adivinhei a data da prova da SFSEX para o dia 16 de setembro e a do QCM no dia 22 de julho. Sendo que eles tinham adiantado a data da prova do QCM. Ia ser para setembro, eles adiantaram para julho. Que no dia 15 foi final da Copa do Mundo e dia 29 foi a prova da ESA. Aí ficou no dia 22, eu marquei dia 22 e caiu certinho. Então tudo tem que ter planejamento. O seu ano inteiro tem que estar planejado. Se você conseguir fazer o seu planejamento durante o ano, você consegue ter muito mais tranquilidade na hora de fazer a prova, porque você já tem o conteúdo todo na cabeça. E assim, eu fiz 3 planejamentos como administrador, né? Estratégico, o tático e o operacional. O estratégico era o plano inteiro. Assim, eu vou fazendo as provas anteriores e vou marcando durante o meu ano, separando, para poder estudar. E durante os meses, quais vão ser as matérias que eu vou estudar mais. Conforme eu ia desenvolvendo as minhas provas, aquelas matérias que eu ia errando mais, eu ia dando mais foco. Porque é ali na sua fraqueza que você tem que trabalhar. Aí no tático eu planejava o meu mês inteiro, no mês. E no dia, o que é o operacional, tipo assim, eu vou estudar de tal hora a tal hora, vou dar tanto de descanso. Tal hora, descanso. E assim fui fazendo. Um pouco antes da prova da SFSEX eu comecei a trabalhar. Fui contratado como analista de trade marketing, na Kenya. Aí eu tive que mudar um pouco o meu planejamento. Poxa, eu comecei a trabalhar. Lá no início do ano eu esperava que fosse conseguir um emprego. Aí fui mudando. Eu trabalhava na Barra, então eu levava 1 hora e pouca para estudar. Daqui até lá. E pegava os meus resumos. Os meus resumos eram ali. Final de semana, teórico. Teórico e exercício. Durante a semana eu tinha horas para poder estudar no meu trajeto. Então eu separava assim as minhas matérias, não estudava no mesmo dia gerais, mas quando era específica eu procurava manter uma similaridade. Se eu vou estudar orçamento público, eu posso encaixar um direito administrativo, por que não? Se eu vou estudar português, se eu tiver muito em cima, eu vou colocar uma história ali na hora. Entendeu? Você falou que não comprou livros, né? Você se baseou pelas apostilas. Os seus resumos eram então em cima das apostilas? Você fez um resumo da apostila? Isso. Ela me perguntou se eu fazia resumos da apostila ou porque eu não comprei o livro. Sim, eu fiz das apostilas que o Joelson passou, porque o Joelson ele conseguiu montar um material assim que é bem incisivo. Ele vai diretamente ali no como a questão te cobra. Se você consegue fazer um resumo do livro, mais os resumos que eu falei das questões que você acerta ou que você erra, na hora que você casa os dois, você entende teoria com a prática.
E aí a engrenagem começa a girar. Respondi sua pergunta, né? Mais alguém? Mais pergunta? Sim, não, mas eu não estudava diretamente os 5 horas direto. Não, eu estudava, por exemplo, 1h30, dava uma pausa, 30 minutos. 1h30 dava outra pausa. Exercícios físicos durante esses 30 minutos, eu fazia alguns, para poder distrair um pouco a mente. Dentro dessas 5 horas, você colocou vídeo, apostila e exercício. Dentro dessas 5 horas, você conseguiu encaixar esses treinos? Sim, ela me perguntou se eu encaixava os exercícios com as apostilas. Sim, eu encaixava. Por exemplo, se do meu dia eu separava 5 horas e estava lá já marcadinho os meus horários durante o dia, tal horário vai ser teórico, tal horário vai ser o prático, tal horário vai ser para descobrir por que eu errei no prático. Entender, aí procurar na primeira hora, no teórico, por que eu não entendi. Aí você fazendo essa ligação do início com o fim, no final do dia, dos seus estudos, você entende toda a matéria que você estudou. Não, eu estudava segunda a sexta. Sábado e domingo era o dia de descansar. Quando assim não tinha nada para fazer, não tinha nenhum evento social ou estava chovendo, aí sim eu sentava para estudar. Pois é, o que... Eu queria saber sobre assim, se teve diferença, assim, porque, por exemplo, você pega a TGA, tem teoria, não sei o quê, mas você pega a LRF, outras leis, tem diferença de como você encarava o estudo, ou como trabalhar essas leis para ver a matéria por matéria? Ele me perguntou se eu fazia a diferenciação entre as matérias TGA e lei. Estudar, aproveitar melhor. Dá diferença, porque TGA não é lei. TGA são autores que escreveram, que desenvolveram aquelas teorias. Agora, LRF, orçamento público, é a letra da lei. Mas é como assim, trabalhar melhor para você melhor? Pelo menos eu sinto mais facilidade. Quando você pega a lei, o conteúdo é mais complicado, a linguagem também é mais difícil. Sim, aí que entram as questões. Quando você começa a fazer as questões de TGA, você entende a diferença de como eles cobram TGA e como eles cobram a legislação. Isso também foi um a mais nos meus estudos. Eu só tive assim um deslize que eu tive porque eu não prestei muita atenção na lei. Foi a questão do QCIM, que falava sobre créditos extraordinários. Ele falou lá, quem já estudou, que só pode abrir crédito extraordinário em grave perturbação da ordem, guerra e comoção interna. Mas na letra da lei 4.320 está intestino. Aí, poxa, eu que não li a letra da lei, que não dei nem uma olhadinha, eu errei. Porque, pô, intestino não. Intestino não. É interno, eu não pensei na hora, pô. Aí eu, isso aqui tá errado. O cara botou de brincadeira, mas aí vi lá na hora do gabarito, eu errei. Aí fui pegar na letra da lei e tá, é isso aqui mesmo. Intestino. Então, Mas os livros não costumam citar assim. não costumo, essa é a pegadinha. Se você começa a fazer mais exercício, e eu lembro de ter feito um exercício exatamente sobre isso. Quarto ou sétimo do artigo que não lembro. Isso aqui tá agarrando um pouquinho aqui. Ok? Mais perguntas? De novo. Essa é um pouco peculiar, mas assim, você se considera uma pessoa extremamente inteligente, de fácil, tipo assim, você pegava uma matéria ali e entendia rápido, ou não? Tipo assim, Ela, Como é que você era na escola antes de ir pra cá? ela me perguntou como era na escola. Filtro era normal. Olha, não, eu sempre fui assim, alguém que tirava notas baixas. Eu não tenho talento para estudar. Já tem fã, já vai todo mundo seguir ele, né? Eu não estou entendendo mais nada, Joel. Porque assim, o estudo é como um treino. Você só vai aprender a jogar se você ficar praticando. Eu quando era mais jovem, eu estudava, mas eu não estudava do jeito certo. Eu achava que estava estudando do jeito certo, mas eu não estudava muito. Então eu não tirava boas notas, eu não era um aluno, tipo assim, de sentar na cadeira da frente e fazer perguntas ao professor, mas também não era um aluno de ficar na bagunça. O meu histórico eu não sou um aluno exemplar, mas isso você pode consertar, nunca é tarde. É só você praticar, estudar, porque o estudo, você senta ali 30 minutos e já não aguenta mais. Mas se você começar a fazer disso um hábito, você vai preferir estar estudando que fazendo outra coisa, e foi o meu caso. Uma transformação, né? É uma transformação completa da minha vida.
Pode falar. Não, pode falar, depois eu vou nele lá. Esse... Ah, é? Bom dia. Ouve bastante esse cara aqui. Anota tudo que ele falar. Porque ele vai te dar... Ele me perguntou como ele vai estudar orçamento público... Onde é que está a câmera? Está ali, né? Você não via a câmera. Ele me perguntou como ele vai estudar orçamento público sendo a primeira vez que ele estudou. Falei para ele ouvir bastante o Joelson. Porque o Joelson sabe o caminho das pedras. Ele sabe como a prova cobra. Porque ele também, assim como nós, ele sentou aqui. Tentou 3 vezes e estudou. Ele sabe os nossos medos. Ele sabe como é que funcionam as coisas. Para você que está começando agora... Aqui em sala de aula, ele aqui é o mestre. Quando você estiver em casa, você pega o material teórico e lê. Depois, quando você se sentir um pouco mais preparado, aí você vai para as questões. E se você quiser um a mais, aí você pega a letra da lei seca e lê. Eu não aconselho tanto, porque dificilmente eles vão cobrar a letra da lei seca, eles vão cobrar o que está no material teórico. Entendeu? Essa LRF, que agora está uma tônica, né? Mas aí vai ter um curso só para isso, LRF para vocês. Sim, a LRF tem um curso específico só para isso. Tem lá também várias dicas, tem vários resumos lá também que o Joelson botou lá no AVA. Então, com relação à divisão de tempo de estudo entre gerais e ADM, você começou de fevereiro até a prova estudando gerais, ou foi começando ADM e em certo momento, sei lá, maio, incluiu gerais no estudo? Sempre teve gerais desde o primeiro dia. Ele me perguntou quando que eu comecei a estudar gerais específicas. Se eu comecei já em fevereiro e em maio eu comecei a estudar gerais. Assim, como eu trouxe uma bagagem do ano passado para cá, eu tive mais facilidade. Mas eu vou falar como eu comecei em julho do ano passado, quando eu comecei a estudar mesmo. Aí eu fazia uma separação, por exemplo, na primeira semana de estudos, se eu vou separar 6 dias da minha semana para estudar, 4 tem que ser específicas, porque é o que mais vai cair de ponto. Os outros 2, aí você separa. Na época era português, inglês, história e geografia. Agora não sei se eles vão manter português, história e geografia só. Aí um dia só, história e geografia, que são assuntos similares. No outro dia, inglês e português. Desde o começo do ano, teve gerais? Sim. Aí eu estudava pelo que passava aqui na sala de aula. É porque eu tive a dificuldade de equilibrar essas duas coisas. No ano, estudei gerais, me senti muito bem em gerais, no geral, aí gabaritei geografia. Nem passei em DM. Aí no outro eu fiz o contrário. Chafurdei em gerais e melhorei bastante em ADM. Equilibrar. É o que eu digo, você não pode subestimar gerais só porque é gerais. Não é porque você viu na escolinha lá da tia Verruguenta que você vai conseguir ter um desempenho espetacular. Se você for estudar, assim, eu dei mais preferência a específicas. Porque esse ano, específicas da pontuação, os acertos foram bem baixos. O meu, por exemplo, foram 31 acertos específicos. Acho que em primeiro lugar também foi. Gerais foi desempate, por isso que ela foi em primeiro e eu fiquei em segundo. Mas se vocês conseguirem focar gerais, vocês vão ter pelo menos um bom critério de desempate. Mas a energia que eu dou é dar mais atenção a específicos, porque é o que mais dá ponto. Assim, eu queria saber se quando você estava se preparando para esse ano, você já estava prevendo essa tem, porque assim, o Gelson primeiro, deixa eu voltar. O Gelson estava mostrando logo no começo que essa prova ele achou que as questões foram mais distribuídas em 3 matérias. Quando você já estava estudando, você já estava prevendo que isso ia acontecer? E como você estava se antecipando a isso, ou para você já, quando chegou, você viu as questões e você achou, não, foi surpresa que eu já estava. Ele me perguntou se eu fazia uma previsão, uma perspectiva de quais questões poderiam cair, que foi bem diversificado esse ano. Eu tentava, a gente pode tentar, né? Não custa nada e não dói. Mas se você estiver preparado para tudo, você consegue o que tiver. Eu fiz lá o histórico, fazia as anotações, a parte estratégica do estudo. Estudo não é só sentar e ler ou resolver exercício. É você pegar, planejar seus estudos, ver como a prova cobra, quais as questões a prova já cobrou e a forma como ela cobra. No caso, já respondi essa pergunta ou estou indo além dela? Não, estou indo no caminho. Então, eu tentei sim prever, mas esse ano eles foram bem esparsos, eles distribuíram bem as questões. Você estudou tudo, dedicava todas as matérias, você dominou todas as matérias, ou teve alguma que você não conseguiu? Ou, por exemplo, você deu mais prioridade para algumas matérias e outras você deu menos, ou você deu prioridade, você deu
Ela me perguntou se eu dei prioridade para todas as questões. Assim, a maior prioridade que eu dei foi TGA e orçamento, que são o que mais cai. Não deixando de lado, obviamente, serviços, OSM, que apesar de caírem poucas questões, se você acertar já é uma questão certa para você. Então, sim, eu peguei, como o Joelson falou em sala de aula, eu imprimi, eu não tenho impressora, então eu tive que pedir para alguém imprimir a parte lá de relação de assuntos. Aí são 13 tópicos, se não me engano. E fui colocando lá na minha mesa. Aí, a partir dali, eu vi, vai cair tal matéria, eu vou fazer no meu planejamento aqui. Essa matéria aqui vai estudar tal dia na semana, tal mês, tal dia, tal hora. E fui ticando. Tipo assim, quando eu via a parte teórica, fui marcando lá, dando visto. Tá, vi tudo, ótimo. Fiz os exercícios? Sim, aí vou ainda mais na prática. Peguei questões da UAP, do SFSEX, do QCM. Não me prendi só à administração. Peguei de contador, de direito, de que mais? Enfermagem também, me surpreendi também, tem questões de administração e enfermagem. Então não dei assim, eu dei prioridade ao que mais cai, não deixando de lado as outras. Quando você fez, em algum momento você teve que fazer uma revisão global de todas as matérias na mesma semana, alguma coisa, como fazer isso? Ele me perguntou, Assim, na boca ali da prova. ele me perguntou se eu fiz um resumão no final da prova. Não, o resumo que... Nas semanas anteriores. Sim, eu fui fazendo nas semanas anteriores. Quando está chegando na parte em cima da prova, você tem que estar na sua cabeça aquilo que você estudou. Você não pode inventar alguma coisa nova, porque até você... Deixa eu fazer essa revisão. Essa visão mais global, qual o momento que você fecha tudo? essa parte eu... E se fez assim, pontos de checagem cada 3 meses você olhava todas as matérias. E como fazer isso? Alguma coisa assim? Não, não cheguei a fazer não. Eu fiz um caderno assim de escola de 200 folhas, eu escrevi 200 páginas, fiz resumos de 200 páginas. Já fiz aos poucos. Para lá no final da prova, quando está chegando mais perto, todo o material que caiu estava lá no meu resumo. Interessante. Durante o seu estudo, quando você achou que você rendia mais, você absorvia mais o conteúdo que você estava estudando? Durante o seu estudo, quando você percebeu que você rendia mais, que absorvia melhor o que você estava estudando, que mais ou menos o horário, se tem algum relacionamento da disciplina, essas coisas? Ele me perguntou quando eu comecei a assimilar mais as questões. Eu evitava estudar de noite, porque de noite o seu cérebro já está cansado. De noite é hora de descanso. Então, eu comecei a perceber que estava tendo um melhor desempenho, porque quando eu fui fazendo as provas anteriores, eu registrava os meus acertos. É uma planilhinha de Excel e registrava. Aí, conforme eu botava a data e a hora que eu fiz a prova. Aí eu comecei a perceber, eu tenho desempenho melhor fazendo a prova de manhã ou tenho desempenho melhor à tarde. Eu vi que tinha de manhã. E de manhã eu acordava, comia, tomava café e fazia. Tive lá o desempenho. Aí eu também fazia um registro daquela prova, quais questões ela cobrou. Quantas de TGA, quantas de orçamento. Aí eu fui vendo que se o meu desempenho está crescendo nas provas de depois, eu vou vendo aonde que eu estou acertando mais e nas que eu ainda continuo errando. Aí eu fui mapeando assim, eu tenho mais dificuldade nessa matéria. Então vou focar nessa matéria aqui. Eu fiz um mapeamento da prova. Essa é a parte estratégica do estudo. O estudo, como eu falei, não é só sentar e ler e fazer exercício. Você tem que mapear. É como assim, uma cidade. Você não vai saber se deslocar por ela se antes você não pegar informações. Você costumava estudar uma matéria por inteiro ou você estudava matéria por partes? Por exemplo, orçamento público. Hoje eu vou estudar só a receita. E amanhã eu já vou pegar, sei lá, abordagem sistêmica de TGA. Um exemplo. Ou você pegava a matéria, não, essa semana eu vou estudar só orçamento público. Você tinha essa divisão? Ele me perguntou se eu picava meu estudo e estudava por parte. Diferentes em dias diferentes, né? Sim, eu fazia esses retalhos, sim. E dava mais ênfase, como você falou, em receita pública. Por exemplo, se na parte do orçamento eu entendo mais de receita, ok. Agora, se eu não entendo tanto de despesa, eu vou dar mais foco nela. Agora... Mas você alternava com matérias diferentes. Hoje qualidade, amanhã orçamento, depois português, depois... Não, você botava matérias de ADM diferentes em dias diferentes. Tipo assim, hoje qualidade, amanhã orçamento, depois licitações, depois fazia assim? Sim, porque assim, quando você cria uma similaridade nas matérias, você consegue criar uma linha de raciocínio mais clara. Se você está estudando na segunda-feira orçamento, eu não botava na terça-feira direto um TGA. Porque são dois universos diferentes. Quando você cria uma similaridade, você entende uma linha de raciocínio que você mesmo criou. E você segue aquilo ali.
Óbvio, quando vai chegando a parte da prova, o dia da prova, você vai misturando um pouco mais. Não misturando, você vai aproximando mais. Se você está estudando orçamento aqui, a TGA só vai ficar daqui a 2 dias, porque no meio do caminho tem licitações, tem processo administrativo, você encurta mais e consegue botar no mesmo dia orçamento e TGA. Mas só quando está chegando mais perto da prova, você sente que está melhor. Não, eu entendi, eu estou melhor aqui em licitações, então, pô, vou conseguir sim trazer TGA e conseguir tirar bom proveito dessa matéria. Mas tem uma observação aqui. Essa questão de você retalhar matérias totalmente diferentes em dias, isso aí, pro nível que ele estava de segundo ano de curso. Primeiro ano de curso, vai com o professor no trilho dele, tá? Só perguntar, você fazia o cronograma acompanhando o cronograma do curso, ou era batia, por exemplo, a matéria que você estudava em março, só via no curso em junho, Isso... ou não, ia acompanhando as matérias do curso? Isso eu não posso te dizer assim com precisão, porque como eu falei, quando eu comecei a estudar no ano passado, eu já estava em julho. Antes eu estava estudando só pelas aulas. Depois, quando eu comecei a pegar sério mesmo no material, já era tarde, o cronograma do curso já tinha passado. Aí esse ano tinha o cronograma do EAD. Aí eu tentei seguir mais a minha linha de raciocínio, obviamente dando mais ênfase no que eu tinha dificuldade, que era contabilidade e economia. A TGA, a parte de orçamento público, já entendia mais, então eu estudava menos, eu dava mais prioridade ao que eu não sabia. Eu acabei não acompanhando, mas eu acho uma boa, porque você, como eu falei, segue uma similaridade. Você segue uma linha que você vai conseguir criar um raciocínio concreto. Não vai um espaço. Você não pode cozinhar e lavar a louça ao mesmo tempo. Ou você cozinha ou você lava a louça. Qual a pergunta dele? Com relação às leis, você também ficou só na apostila ou você chegou a ler alguma lei na íntegra, estudar na íntegra? Ele me perguntou se eu ficava só na apostila ou se eu lia a lei na íntegra. Eu só li a lei na íntegra depois assim que eu senti que o material teórico já estava bem fixado. Aí, por curiosidade, eu vou dar uma lida na lei, né, saber como é que está lá na letra. Essa parte que você falou de fazer o resumo da questão, assim, a parte operacional, você fazia ao lado da questão realmente ali, na própria apostila, você ia ali e colocava a definição da alternativa A, B, ou você separava esse material? Como é que estava essa dinâmica? Ele me perguntou como fazer os meus resumos, se eu botava do lado da questão na apostila ou se não. Eu sou um cara que eu não gosto de papel. Tanto que eu ando só com uma pastinha no máximo, com 2, 3 folhas. Então todos os meus resumos eu botava no computador. Depois eu escrevia, mas é porque quando você escreve, você se força a ler e a entender o que você está escrevendo. Porque quando você está digitando, você consegue manter um raciocínio rápido sem ter que... Entendeu? Interessante. É mais devagar, você tem que ficar olhando e pensando que tá... Mas aí você... Passar com as suas palavras também te obriga a formatar aquilo para externalizar escrito. Então é uma realmente... Exatamente. Funcionou bem comigo. Você acha que tem algum segredo assim para produtividade? Porque deu para observar que você foi bem produtivo. Ele me perguntou se tem um segredo para produtividade. Cada pessoa tem a sua produtividade. O que você tem que entender é que para você chegar ao seu nível de produtividade máximo, você tem que ir testando as opções. Eu tive 2 anos de estudo, eu consegui descobrir o meu passo. Aí eu consegui estudar, consegui assimilar a matéria. Então não existe uma receitinha de bolo que você pode seguir que vai dar certo para ele, vai dar certo para ela, vai dar certo para todo mundo. Não. O que eu estudei da minha forma é muito útil para você conseguir aprender a matéria. Agora, a forma como você vai desenvolver o seu estudo, você pode começar pelo que os professores falam. Mas depois você vai descobrindo, poxa, desse jeito aqui que eu estou fazendo, eu entendo melhor. Então eu vou fazer o que o Joelson fala, mais o que eu faço. E aí você vai... Exatamente. Ajustar. Como é que você já foi citado uma hora que você fez mapas mentais, não foi? Como é que você montava os seus mapas e com qual frequência você revia esses mapas, tendo que cada semana Eram ter uma desenhos, matéria? eram escritos, eram... Ele me perguntou como fazer os mapas mentais. Eu não desenhava, eram escritos. Como eu falei, eu digitava. Na hora de eu escrever, aí eu focava em palavras fortes. Em palavras-chave. Porque quando eu citava aquela palavra, ou lembrava daquela palavra, eu lembrava de tudo. Tiradentes, Inconfidência Mineira, Silvério dos Reis é um traidor. É Silvério dos Reis, né? Acho que é Silvério dos Reis. Já está autorizado a esquecer. Já estou autorizado a esquecer, né? Já tenho a carta branca. Né? Depois, se você revia esses mapas mentais, tem, sei lá, matérias aí pela frente, você não tem alguma coisa para estudar?
essa parte foi bem dolorosa para mim, né? Como eu fazia para relembrar esses mapas mentais? A maioria das vezes eu lembrava dormindo ou prestes a dormir. Eu assim, poxa, eu estudei isso aqui hoje, aí ficava meia hora pensando assim, depois eu dormia. Aí na manhã seguinte, quando acordava, eu lembrava. Assim, eu estudei isso ontem, então agora eu vou estudar isso hoje. Aí eu lembrava, aí nessa hora, eu não sei como acontece, né? Os neurologistas podem saber, os mapas mentais já estavam montados na minha mente. Mas às vezes demorava um pouco a dormir, porque eu naturalmente demoro a dormir. Quando eu estava estudando, eu não aconselho ficar estudando de madrugada, porque isso não é nem um pouco produtivo. Pelo menos para mim. O Joelson estudou de madrugada. Mas assim, a minha rotina eu tenho que falar pra vocês um pouquinho depois, porque eu trabalhava, chegava tarde, então eu tinha que dormir um pouquinho pra ficar descansado pra começar a estudar. Então, às vezes, pra eu cumprir uma meta, eu tinha que seguir. E se eu tinha que bater 5 horas de estudo num dia, e eu tava cansado, tipo, 10 da noite, não tá rendendo nada, eu começava a ficar em pé. Mas o tempo eu ia bater, porque eu não tinha outro tempo. Sério, eu em pé dando aula pra parede, a parede já tava aprendendo tudo, cara. Quando eu sentia que a parede tava aprendendo, é porque eu sei. Vamos lá. Também, esse negócio de dar aula pra parede também é muito útil, porque eu tive poucas experiências como professor. Eu já dei algumas aulinhas de matemática quando eu ainda estudava pra ESA. Eu passei pra ESA, mas não fui 3 vezes. Não, isso é trabalho duro. Tanto que eu comecei a dar aula de matemática, porque eu entendi que dando aula, eu entendia ao mesmo tempo. Eu entendia melhor, eu fixava mais o conteúdo. Eu dava aula de logaritmo e para os meus primos, que faziam a prova, infelizmente eles não passaram. Mas eu fui aprendendo. Quando você dá aula para a parede, você praticando a sua dicção, falando com ela, você entende. Você mesmo está falando e você vai gravando o que você mesmo vai falando. É como um gravador mental. Pessoal, então uma salva de palmas no nosso aprovado. Obrigado, gente. Tudo de bom.